Bom dia, galerinha. Estamos começando mais uma semana. A nossa aula de hoje é de ciências. E eu quero te pedir para pegar o seu módulo 2 e abrir comigo na página 214. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Então, olha, pega o seu marcador de texto e me acompanha aqui nessa explicação que tem muita coisa bacana para a gente aprender hoje e para a gente destacar também, ok? Então, vem comigo, olha. As plantas, elas possuem um ciclo de vida. Nós já estudamos isso nos anos anteriores. As plantas, elas possuem um ciclo. E quando a gente fala desse ciclo, esse ciclo representa a principal característica dos seres vivos, que é o que está perguntando aqui, ó. Qual é a principal característica dos seres vivos? É exatamente o ciclo das plantas, né? Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então essa é a principal característica dos seres vivos, é o ciclo de vida deles, desde o seu nascimento até a sua morte. Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram, mas as plantas também se reproduzem? Claro que sim. Assim como outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. E quando nós falamos de reprodução, nós estamos falando sobre dar origem a uma nova planta. E é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora, olha. As plantas são seres vivos e por isso apresentam, ó, como eu acabei de dizer, um ciclo de vida, ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora, vamos estudar parte do ciclo de vida das plantas. Nós vamos estudar a sua reprodução, que é quando a planta é capaz de dar origem a uma nova planta. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que são formados novos seres vivos. Foi o que eu acabei de dizer. Quando uma planta se reproduz, ela está formando um novo ser vivo, ou seja, uma nova planta. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas, ó, se reproduzem com auxílio de flores, outras se reproduzem, como a gente vai ver mais à frente aqui na nossa aula de hoje, com auxílio de outras partes, como um galho, uma folha, uma raiz. Mas nós vamos começar pelas flores, plantas que se reproduzem com auxílio das flores. E para isso nós vamos seguir, ó, a ordem crescente dos números. Então aqui está mostrando o número 4, mas nós não vamos começar por ele, vamos seguir a ordem crescente. Então nós vamos para a próxima página e vamos começar aqui, ó, da número 1. E vamos falar sobre a estrutura das flores. Como que a flor é estruturada? Como que ela é formada? As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas chamado gineceu e um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas chamado androceu. Então observa bem essa imagem aqui, olha. Aqui nessa imagem eu tenho essa parte aqui do meio, parece esse tubo. E essa parte aqui, ela é chamada de gineceu. O gineceu é a estrutura reprodutiva feminina da planta. E essas bolinhas amarelinhas aqui, ó, são chamadas de androceu. Androceu são as estruturas masculinas da planta, é onde eu encontro os grãos de pólen. Mas nós vamos destacar isso aqui, ó, para poder ficar bem entendido, olha. No gineceu, que é a estrutura feminina da planta,
encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. Então, aqui dentro do gineceu, nós encontramos o ovário da flor. E esse ovário pode apresentar um ou mais óvulos. E o óvulo é a célula reprodutiva feminina. Para a planta dar origem a uma nova planta, um novo ser vivo através das flores, ela precisa do óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Porém, esse óvulo não dá origem a uma nova planta sozinho. Ele precisa do que nós encontramos no androceu. No androceu encontram-se, os grãos de pólen, que possuem células sexuais masculinas. Então, aqui, no androceu, nós encontramos os grãos de pólen, que são as células sexuais masculinas. O que eu quero dizer com isso? As plantas, elas podem apresentar estruturas masculinas e femininas na mesma flor, como o caso dessa flor aqui, que ela tem na mesma flor o gineceu, que é a estrutura feminina, e o androceu, que é a estrutura masculina. Mas ela também pode apresentar flores com estruturas masculinas e flores com estruturas femininas separadas. Nesse caso aqui, nós estamos vendo uma flor que tem as duas estruturas. Aqui eu trouxe para vocês, olha, a imagem de uma flor que tem as duas estruturas. Essa é chamada flor de hibisco. Você já deve ter visto essa flor por aí, ela é bem comum. Essa flor, ela possui aqui, olha, o gineceu e o androceu. O gineceu é a estrutura reprodutiva feminina. É aqui no gineceu que fica o ovário da flor. E o ovário, ele contém um ou mais óvulos. É a célula reprodutiva feminina. E aqui, olha, esses pontinhos amarelos representam o androceu, que são as estruturas reprodutivas masculinas. Aqui no androceu ficam os grãos de pólen, que contêm células sexuais masculinas. Então, eu trouxe aqui para você representado, essa estrutura aqui, eu trouxe ela representada aqui, de um jeito mais visível. Então, eu tenho aqui, gineceu e essas bolinhas amarelinhas, androceu. Gineceu, estrutura feminina, androceu, estrutura masculina. Gineceu, onde fica o óvulo, androceu, onde ficam os grãos de pólen, ok? E para a reprodução acontecer, para que surja uma nova planta através da flor, é necessário unir as estruturas masculinas do grão de pólen com a estrutura feminina, que é o óvulo, ok? Mas nós vamos continuar vendo isso aqui, bem detalhado. Então, o que acontece? Olha, polinização e fecundação. Vamos falar bem devagar sobre essas duas etapas da reprodução. Para que ocorra a reprodução, vai destacando isso comigo que é importante, O grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Então, eu vou voltar aqui para essa imagem, Os grãos de pólen precisam entrar em contato com o gineceu, aqui dentro. Para que ocorra a reprodução, isso precisa acontecer. Esse processo é chamado de polinização. Atenção! A polinização é a transferência dos grãos de pólen para o gineceu, que é onde está o óvulo. Então, aqui,
quando os grãos de pólen são transportados para dentro do gineceu, esse pólen se encontra com o óvulo que fica aqui dentro, ó, exatamente aqui. Aqui é o ovário da flor. Aqui dentro nós temos um grão de pólen. Eu tenho uma foto aqui, ó, onde você vai entender perfeitamente isso, olha. Olha como que acontece. Aqui eu tenho, olha, os grãos de pólen e eles entram em contato com o interior desse tubo aqui, ó, chegando até o ovário da flor. O que eu encontro dentro desse ovário? O óvulo. O óvulo é a célula sexual feminina da flor, enquanto o pólen é a célula sexual masculina. Então, quando esses grãos de pólen são levados para encontrar com o óvulo, essa transferência que o grão de pólen faz daqui, ó, de onde ele estava, ó, para dentro dessa estrutura, essa transferência, esse caminho que o grão de pólen percorre é chamado de polinização. E quem é que faz essa polinização? Essa polinização ela pode ser feita pela própria natureza, através do vento que espalha esses grãos de pólen e fazem eles caírem aqui dentro, através da chuva que faz também com que eles se soltem daqui, ó, da sua estrutura e caia aqui dentro e se encontre com o óvulo, através de animais que pousam aqui como abelhas, pássaros, moscas, e aí fazem com que esse pólen se solte e caia aqui dentro, encontrando com o óvulo. Então, assim ocorre a polinização, o transporte dos grãos de pólen para dentro do ovário da flor até se encontrar com o óvulo, ok? Bem, agora aqui, ó, é o que eu estava dizendo, olha. Isso pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado fecundação. Então, olha, voltando aqui nessa imagem aqui. Quando os grãos de pólen são transportados para dentro da estrutura da flor, chegando até o óvulo, esse transporte é chamado de polinização. Depois que essa polinização acontece e o grão de pólen chega até o óvulo, ele se une a esse óvulo. E quando acontece essa união do grão de pólen com o óvulo, nós vamos para um outro processo chamado fecundação. Então, a fecundação é essa união do pólen com o óvulo, da célula sexual masculina com a célula sexual feminina. É o encontro dos dois, a união dos dois. É chamada de fecundação. E o que faz essa fecundação? Olha, como resultado, o óvulo dá origem à semente. E o ovário pode dar origem ao fruto. Então, aqui, ó, quando o pólen se une ao óvulo no processo de fecundação, pode surgir uma semente. E aqui dentro desse ovário, ó, que é o ovário da flor, pode surgir o fruto. Ok? Entendido isso? Bem, agora nós vamos para uma terceira etapa da reprodução da flor, chamada de dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, em um processo chamado, ó, dispersão.
Então, o que seria a dispersão? É quando as sementes são liberadas dos frutos, ó. Quando as sementes são liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente. Isso é dispersão. Essa dispersão ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Ok? Então, a própria natureza se encarrega dessa dispersão. A própria natureza espalha a semente no ambiente, através da própria planta, ou através da água, ou através do vento, ou por animais que acabam pousando e levando ou no bico ou no próprio corpo essa semente por onde ele vai. Olha, aqui nesse caso aqui, nós estamos vendo que o pássaro estava se alimentando da semente. E aí ele acaba levando em seu bico uma sementinha dessa. E se durante o trajeto desse pássaro essa semente cai no solo, o que ele está fazendo? A dispersão dessa semente. Ele está espalhando essa semente no ambiente. Ok? Então, isso é dispersão, é espalhar a semente no ambiente. Então, assim como o pássaro, né, essa dispersão pode acontecer por meio da água, a chuva bate aqui, ó, solta a semente no solo, espalha ela. Pode acontecer através do vento, entendido? A própria natureza se encarrega dessa dispersão. E o que acontece depois que a semente cai no solo? É o que nós vamos ver agora na etapa 4. Então, nós vamos voltar para a página 214, onde está a etapa 4. Ó. Depois que a semente dispersa no ambiente, ó, as sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, em um processo chamado germinação. Então, depois que as sementes são dispersas no ambiente, espalhadas no ambiente, se elas encontram um solo apropriado, acontece um processo chamado de germinação. O que é germinação? É quando a semente dá origem a uma nova planta. Se a semente cai numa terra boa, ela vai brotar. Ó, a semente caindo na terra, ela começa a brotar e dá origem a uma nova planta. Isso é germinação. É quando a semente dá origem a uma nova planta. Ok? Então, a reprodução por meio das flores, ela acontece em 4 etapas, como a gente acabou de ver aqui, ó. A etapa 1, polinização, quando o grão de pólen é transferido para dentro do gineceu da flor, como a gente viu aqui, ó. Quando os grãos de pólen são transportados para dentro do gineceu, que ele vai encontrar aqui dentro do ovário o óvulo, né? Esse transporte dos grãos de pólen para dentro do gineceu é o processo de polinização. Aí a etapa 2 é quando esse pólen encontra o óvulo e se une a ele. É o processo de fecundação. O óvulo e o pólen se unem. Em seguida, nós temos o processo, ó, da dispersação. Depois que o óvulo se une com o pólen, ele dá origem à semente, como a gente viu, né? Depois que esse óvulo aqui se une com o pólen, aqui dentro se forma uma semente, e essa semente dá origem ao fruto, ok? Depois que esse fruto, né, tá formadinho lá, essas sementes que estão dentro do fruto, elas podem ser espalhadas no ambiente. E aí vem o terceiro processo, que é a dispersão, quando a semente é espalhada no ambiente. E se essa semente cai num solo adequado, ela pode dar origem, ó, a uma nova planta,
e esse processo é chamado de germinação. E esses são os 4 processos de reprodução da flor: polinização, fecundação, dispersão e germinação. Ok? Bem, página agora 216. Estratégias de polinização. Você acredita que a natureza também tem estratégias de conquista, assim como os seres humanos, né, que se arrumam para conquistar alguém? A natureza também faz isso. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Aqui, olha, nós temos essa flor que é chamada de raflésia. O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos, como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou mamíferos, como os morcegos. A raflésia produz um cheiro de carne podre, que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Quando esses animais pousam aqui na flor, né, atraídos pelo seu cheiro, eles acabam levando em seu bico, ou levando em suas garras, ou levando no seu corpo grãos de pólen. E aí, quando eles vão pousar em outra flor, eles estão transportando esses grãos de pólen para outra flor. Esse transporte dos grãos de pólen de uma flor para outra, ou dessa flor para dentro do seu próprio gineceu, é chamado de polinização. Aqui nós temos um outro exemplo de como a natureza, né, ela faz isso para atrair os animais para a polinização. Algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais, como a orquídea acima. Ela apresenta flores com formato semelhante ao da fêmea de uma vespa. O macho dessa vespa pousa na flor confundida com a fêmea, auxiliando na polinização da planta. Então, olha que interessante, né? A natureza, ela auxilia em sua própria polinização, no seu próprio transporte de pólen. Bem, como eu te falei, não existe reprodução somente através da flor. A reprodução, ela pode ser vegetativa. O que quer dizer isso, tia Verônica? Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, podem se reproduzir a partir de outras partes. Que partes são essas? Folhas, raiz ou caule. Nós vamos ver isso aqui agora nessa experiência reproduzida pelo menino chamado Caio. Olha. Caio retirou uma folha de uma planta chamada folha da fortuna e a colocou no solo de um vaso. Então, o que ele pegou aqui? Uma partezinha de uma planta, uma folha. Ele passou alguns dias irrigando o solo do vaso e então percebeu que algumas raízes começaram a surgir, na borda da folha. Após alguns meses de cuidados, uma nova planta se formou a partir de um dos brotos que se desenvolveram na folha. Então, o que foi feito aqui? Aqui aconteceu um processo de reprodução. Deu-se origem a uma nova planta. A partir de quê? A partir de uma folha. De uma parte de uma planta surgiu outra. E isso não acontece só com uma folha, pode acontecer também com um pedacinho de raiz ou caule de uma planta, ok? Então, a reprodução vegetativa é quando uma planta surge a partir de partes, como folhas, raiz ou caule de uma outra planta. Bem, agora nós vamos fazer as nossas atividades para a gente ver se realmente ficou entendido tudo isso. Ligue corretamente os processos abaixo à informação e à imagem que melhor representam cada um deles. Para isso, utilize um lápis de cor diferente para cada processo.
Então, aqui, ó, nós vamos ligar polinização, dispersão, germinação, usando essas cores aqui, tá? Verde, rosa, roxo. Processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. Que processo da reprodução é essa em que a semente dá origem a uma nova planta? É polinização, dispersão ou germinação? Processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta. Em qual desses três processos os grãos de pólen são levados, são transportados até o gineceu? Processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente, processo em que ela é espalhada pelo ambiente. Qual desses três processos é esse? Então, liga aí corretamente usando, né, um lápis de cor para cada processo, ok? Bem, ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho. Alguma vez, né, essa plantinha já agarrou na sua calça? Na minha já. Que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Atenção, olha, nós estudamos 4 processos de reprodução. Nós estudamos a polinização, a fecundação, a dispersão e a germinação. Quando as sementes são espalhadas, ó, no ambiente, nesse caso aqui, a semente saiu de lá da sua planta mãe, né, a planta da onde ela se deu origem, veio aqui presa na barra da calça e daqui, quando o dono dessa calça deve ter observado isso, certamente ele arrancou essas sementes e jogou ela no chão. Então, o que aconteceu aqui? As sementes foram espalhadas pela natureza, pelo ambiente. Que processo da reprodução é representado nessa situação? A dispersão, não é isso? Quando a semente é levada para longe da planta mãe, sendo espalhada pelo ambiente. Então, aqui nesse caso, o processo é a dispersão. Ok? Número 3. As abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas, como café, laranja, maçã, melão e maracujá, dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas, tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. Letra A. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Ó, o próprio texto diz: as abelhas são consideradas importantes polinizadores. Então, é por isso que elas são importantes para as plantas, porque elas realizam a polinização, ou seja, elas transportam os grãos de pólen para outras plantas, auxiliando na reprodução. Letra B. Como que o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Olha, vamos pensar comigo. As abelhas fazem a polinização de muitas plantas, que a gente acabou de ver, né? Essas plantas que elas fazem a polinização também podem ser plantas que são consumidas como alimentos, como frutas, legumes, né? Ela pode fazer a polinização de plantas que nós consumimos como alimentos. Com o seu desaparecimento, o que vai acontecer com essas plantas? A quantidade de alimentos produzidos acaba sendo reduzida, porque se o número de abelhas diminui, não vai ter mais tanta abelha polinizando, levando os grãos de pólen para dar origem a uma nova planta. Então aí, a quantidade de alimentos produzidos é reduzida, ok? Então, é assim que o desaparecimento das abelhas
pode prejudicar a produção de alimentos, porque os alimentos acabam se reduzindo com o desaparecimento das abelhas, pois elas não vão mais poder fazer a polinização. Letra C. Pesquise em livros, revistas e na internet os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Utilize as informações para produzir um texto no seu caderno sobre esse assunto. Então, você vai produzir um texto no caderno de ciências, falando exatamente sobre os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. E para você encontrar, informações sobre isso, você vai fazer uma pesquisa. Eu te aconselho e sugiro que seja feita na internet, ok? Letra D. As abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir mel. Então aqui é só você seguir as setas, colocando cada letra onde a seta está indicando, e você vai descobrir